qual que é o nosso objetivo com a live? Eu acho que é desmistificar todos os mitos que as pessoas colocam em cima dos implantes hormonais. Então, nosso objetivo aqui, vai me corrigindo aí, Gi, é Vai seguir. explicar o que são, explicar que são diferentes, quais são os tipos que nós temos no mercado, explicar as suas indicações e as suas contraindicações, e explicar quem pode usar, como pode usar, por quanto tempo pode usar. Então, é meio que esclarecer as dúvidas sobre os implantes. Exatamente, Jaque. É, então, vamos começar, né? Quais os tipos de implante, onde ele é aplicado, né? O implante, ele é aplicado na região subdérmica. O que que isso significa? Ele é aplicado exatamente embaixo da pele, tá? Ele é Eu vou aplicado na mostrar. gordurinha. E eu falo que fazer a implantação é uma coisa teoricamente simples. O X da questão é indicar qual é a mescla de medicamentos, de hormônios que a pessoa irá indicar. Então, é igual um preenchimento facial. A técnica em si é mais fácil do que você saber qual produto e em qual local você vai colocar. Então, uma avaliação médica bem colocada, ela é imprescindível para o bom resultado. Exatamente. O implante, ele precisa ser colocado, primeiro precisa ter avaliação, né, de todos os hormônios seus, para colocar o que você precisa, né? Se colocar o que não precisa, vai dar errado. É, e tem que avaliar os prós e os contras. O maior contra, na verdade, é o custo, né? Sim, eu acho que na verdade é o único contra, né? Eu também acho, né? Vamos explicar o que é um pouquinho dos implantes. Os implantes são tipo pedacinhos de medicamento, tipo drops, tipo. Você tem aí algum implante de um para mostrar a foto que eu falo? Não, né? Aqui, eu tenho, sim, eu tenho, mas pode Tá. falar que eu vou encontrar junto com a outra imagem, porque são as duas imagens que estão juntas. A do Tá ok. implante e Então, do local. isso. E no mercado brasileiro, atualmente, que nós temos, que é liberado pela Anvisa, nós temos os implantes absorvíveis e os implantes bioabsorvíveis, e eles têm diferenças entre eles. A principal diferença está em termos de durabilidade e precisar retirar a medicação. Que eu acho que Então, é a pior questão, né? Você ter que e tirar, isso né? entra no plano de aplicação que você vai mostrar agora, porque os absorvíveis nós podemos colocá-los mais profundos. Os não absorvíveis a gente tem que colocar um pouquinho mais superficial, porque senão quando a pessoa vai retirar, ela não encontra o implante, que é o maior problema. Então, o implante não absorvível, ele é igual um canudinho de bebê de plástico e dentro contém as medicações. E essa medicação, ela é liberada devagarzinho e continuamente ao longo de um ano. Que é o que a gente Os chama de implante elástico. Isso. Os não absorvíveis, eles são igual um drops mesmo, igual uma balinha. O corpo vai sugando, vai chupando ele. Por ser não absorvível, desculpa, por ser absorvível, ele tem um período de durabilidade menor, então a duração média dele é em torno de 6 meses. E a vantagem é que você não precisa retirar. Então é muito mais cômodo, porque o outro, você passa a mão e sente, né? Eu já vi alguns pacientes assim, você passa a mão e fica aquele relevo, né? Igual um canudinho. Porque justamente se colocar muito profundo, o médico não consegue retirar. Palpar para poder tirar depois. Aí tem que ser com ultrassom. E é muito mais Aí, complicado. aqui, ó. Achou? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Como que é o implante, tá vendo? Ótimo, excelente. Esses são os absorvíveis, Tá que é vendo? tipo uma balinha. É, Excelente, tá Gi. bom? E E onde os ele é outros colocado? são parecidos com um pedacinho de canudinho mesmo, com a medicação dentro. É um canudinho bem E pequenininho. aí, isso, a implantação é muito tranquila. Geralmente, o médico que faz tem que fazer um pequeno pertuito, que é um mínimo corte em torno de 1/2 centímetro. Ele insere um instrumento cirúrgico, que a gente chama de trocáter, né? É tipo uma cânulazinha, um guia, por onde É, coloca a mescla de implantes, por onde o médico que vai fazer o procedimento coloca a mescla de implantes. que é essa câmera aqui, ó. Tá Esse vendo? é um dos modelos, É um dos isso, mas modelos. é mais ou menos isso. Então, para É, quem tem medo,
É bem tranquilo, porque eu falo que dói menos que uma toxina botulínica. A gente Dá menos que preenchimento. dói menos que preenchimento. Normalmente a gente faz uma anestesia na porta de entrada e o procedimento é super rápido e fácil. É um procedimento cirúrgico, então deve ser feito com todos os cuidados. Pode ser feito em ambiente de consultório? Pode, é um procedimento que você vai ter que usar luva estéreo, vai ter que usar campo, mas tem que tomar cuidado, porque eu já vi aí algumas pessoas no oba-oba fazendo sem as mínimas condições necessárias para se fazer. Tem o risco de infecção, né? tem o risco de infecção, de inflamação, como qualquer procedimento que você faz. Então, por exemplo, se você vai fazer um preenchimento facial, você vai fazer com as mínimas condições, né, necessárias. A luva, o material, o profissional, implante é a mesma coisa, tá? Complicações de infecção e inflamação depende muito da técnica que você vai adotar na hora. E é lógico que o médico, quanto mais experiente, mais tranquilo é o procedimento para ele. Normalmente é bem tranquilo, né? Assim, É rápido. inclusive os estudos mostram que os riscos, assim, de extrusão, de infecção, né, são mínimos, né? Eu acompanho muitos alunos, e os alunos, assim, têm uma série de eventos de complicação. A gente pode depois falar. Mas o que eu posso falar é, a grande maioria, médicos que começam a aplicar, tem mais complicações em termos de infecção, ou corpo estranho, ou extrusão. Lógico que depende do médico e do paciente, da indicação, né? À medida que vai adquirindo experiência, as complicações vão diminuindo. E qualquer complicação que seja, né? Por exemplo, uma cápsula fibrosa, formação de fibrose ao redor e deixa de liberar o medicamento. É fácil de resolver. Então, o manejo da complicação de implante é muito mais fácil do que você, por exemplo, fazer uma injetável, né? Que também tem como você tratar a complicação, mas é mais difícil. E aqui, eu achei a imagenzinha de onde aplica, olha. Ótimo. Aqui, ó. Aqui, ó, na gordurinha, tá vendo? Aqui, ó. Nossa, aqui é essa foto, né? Aqui a gente vê pele, essa tecido foto tá gorduroso excelente. e músculo, tá? Então, assim, Aí dá uma faz um dobradinha na cortezinho. pele. Isso. Paciente muito magro tem que escolher um lugar bem gordinho para poder aplicar, né? Geralmente bumbum. Bumbum. Isso. Mas aqui, ó, é bem aqui, ó, na gordurinha que aplica, tá vendo? É bem simples, Isso. assim. Ótimo. Né? Gi, vamos responder algumas dúvidas aqui antes que eu deixe passar. E tem uma que eu já tenho risco de rejeição. Tem risco de rejeição, sim. Como qualquer procedimento, tem risco de rejeição, O tá? percentual de risco de rejeição gira em torno de 3%, tá? É raro, é bem raro, né? E aumenta se você não tomar as medidas necessárias. Com as medidas necessárias, ou seja, se você toma as medicações que são prescritas, né? Toma os cuidados necessários na hora da aplicação, esse risco ele cai. Tá. E outra coisa, o aplicador, o médico aplicador, ele consegue perceber isso que você está falando, né? Que tem o risco do implante extrusar, dele sair, dele ser rejeitado, antes que o implante saia. Então, tratamentos e procedimentos que nós podemos prescrever para o paciente para evitar essa perda desse implante. Então, se você detecta precocemente, tem a chance de você preservar aquele implante. Outra coisa que eu vejo também muito comum de indicação. Indicações erradas correm-se o risco de rejeitar mais. Então, o paciente que está extremamente inflamado, que coloca o implante no momento inadequado, qualquer coisa ele pode rejeitar, inclusive os implantes. O paciente muito inflamado, ele tem um risco maior. Ele tem que primeiro diminuir a inflamação, né? Dieta, atividade física, que é sempre bem-vinda, né? É o que a gente chama de otimização metabólica. E tem uma outra perguntinha de qual a diferença entre androgel e os implantes. Aí tá a diferença entre tratar a reposição hormonal pela via transdérmica ou pela via de pellets. Vou deixar para você explicar, tá? Na verdade, o que o Thiago, né, que perguntou, o que o Thiago está querendo saber é se tem diferença, Thiago, entre o androgel e o implante, se eles são análogos. Na verdade, é a via. O que acontece? O creme, né, que é o androgel, que ele é um gelzinho, ele vai absorver
parcial, de uma forma mais incerta, e vai fazer pico, né? Porque você vai absorver um pouco, ele cai, absorve um pouco, ele cai, né? Já o implante, ele já vai fazer um platô, né? Você coloca ele faz um pequeno pico dias depois, e aí ele já faz um platô melhor do que o androgel. Além do comodismo, né? O androgel você tem que aplicar todo dia e o implante se aplica de 6 em 6 meses. O androgel, ele é uma evolução da reposição via oral. E o pellet, o implante, é uma evolução do tratamento com cremes e géis. Lembrando que hoje em dia nós temos opções melhores que o androgel, tá? Hoje em dia tem os cremes transdérmicos com bases diferenciadas, que são opções mais seguras. O Gil tá falando aqui, gente, o Gil é um professor assim de implantes excelente. Deixa eu ler os comentários dele aqui, ó. Evitar proximidade com a pele para rejeição ou excesso de espaço morto. Então é isso também, é questão de técnica. Você não pode colocar um implante muito superficial, senão você vai ter mais risco de rejeição. Ele falou isso também, né? Que tem a questão do DHT, porque quando você passa na pele, os folículos pilosos, eles têm essa tendência de converter a testosterona mais em DHT, né? Tá falando específico do androgel, mas vale, né? Então, assim, mulheres que tratam com hormônios esteroides através de creme, né? Se ela passa na face interna da coxa, a coxa vai ficar com pelo grosso. Então, tem essa questão ruim também. Então, quem trata reposição hormonal com creme tem que tomar o cuidado para não esbarrar em outra pessoa, para não passar. A área que ela aplica, ela varia de acordo com a temperatura do ano, de acordo com a qualidade da sua pele. Se está num período mais úmido, você absorve menos, você transpira mais. Se está num período mais seco, a absorção é um pouquinho melhor. E principalmente para mulher. Mulher não quer ficar com pelo grosso e preto. Então, tem essa ativação do folículo piloso. Aí o pellet é excelente nessa parte, que tem melhora dessa questão da técnica do gel ou do creme. E tem uma outra pergunta aqui, se tem indicação de uso em jovem, né? Porque a gente sempre pensa em andropausa, em menopausa, em reposição hormonal, mas, por exemplo, a gestrinona, ela é usada, inclusive, como contraceptivo, né? É sempre bom utilizar dois métodos, né? Para ter uma segurança na hora que ela está caindo, mas pode ser utilizado em jovens, sim. Aí tem que ser com avaliação médica direitinho para ver qual a indicação, né? Mas muitos jovens têm indicação. Gente, vamos pensar o seguinte: teoricamente, quanto mais a pessoa envelhece, mais ela necessita de cuidados médicos, sejam de tratamento ou sejam preventivos. Mas na prática, a gente vê que não é bem assim, porque quanto mais estresse você tem, alimentação inadequada, pior é a sua saúde, independente dos parâmetros que a gente vai ver, se é tratamento ou prevenção. Então, idade, teoricamente, quanto mais velho, mais precisa. Mas, na prática, pessoas jovens podem utilizar e podem se beneficiar dos implantes hormonais. E, Gisele, a gente está falando de implantes hormonais, mas hoje em dia, a indústria viu nos implantes uma forma muito fisiológica. Então, hoje em dia, nós temos o quê? Hormônios de vários tipos, não só hormônios para tratar envelhecimento masculino e feminino. Mas já que você está falando isso, eu estou pensando aqui no implante metformina. Implante metformina é vida. É um exemplo. Nossa, diminui a resistência insulínica, melhora a questão da vontade de doce, é indicado para mulher com ovário policístico. É muito bom. Não tem metformina transdérmica, metformina oral, que seja assim tão boa para poder melhorar a inflamação sistêmica desses pacientes que têm, né, essa resistência à insulina igual o implante metformina. E além do implante de metformina, é boa. Além da metformina, nós temos vários outros implantes que não são de hormônios, que são de medicamentos. E a tendência é isso, cada vez mais a gama de implantes ir aumentando, né? Antigamente via-se só chip da beleza e gestrinona. Hoje em dia a gente tem gestrinona, testosterona, progesterona, estradiol, medicamentos. Então, assim, a gama está cada vez mais ampla. Então, o número de pessoas que podem ser tratadas está cada vez maior. Eu vejo, assim, indicações de pacientes. Já vi meninos de 12 anos super beneficiados com implantes. É lógico que não vai ser reposição hormonal, é tratamento de algum tipo de doença específica. E já vi idosos também muito beneficiados. Então, a questão não é a idade, é a indicação clínica. Deixa eu te contar uma coisa. Atendi um paciente, 62 anos, foi com a filha. Chuta, quanto estava a testosterona dele? 600.
pensa no senhor modulado sem nada. Então, assim, super ativo, qualidade de vida. Também, né? Eu virei para a filha dele, que é também paciente minha, eu tô assim, minha querida, seu pai tá muito mais jovem que você. Então é isso. Mas é isso, a gente vê isso Isso em junta consultório. com uma tarefa assim, de É, exercício físico, e acaba que quando a pessoa está bem hormonalmente, ela tem mais disposição, né? Tem mais com vigor, certeza. e um apetite mais controlado, menos compulsão. Então, assim, consegue agregar outras coisas que melhoram a qualidade de vida dela, melhoram o bem-estar e a saúde como um todo, né? Que é o que a gente quer pregar, né? O que a Isso. gente deseja para os nossos pacientes, né? Então, assim, realmente esse negócio de ficar passando todo dia ajuda, né, gente? É melhor do que não ter nada. Mas quando coloca, a pessoa esquece, aí depois ajusta os hormônios e é muito mais confortável, né, a via, Com né? certeza. E É, só para fechar a questão da aplicação, então, a aplicação que deve ser feita por médico, o médico, este que além de saber aplicar, saiba também indicar o que vai ser colocado lá dentro e que em casos de complicação, ele saiba te dar um suporte. Então, você tem que ter um contato mais direto para que a região, se você acha que endureceu, que inflamou, ou se você acha que não está sentindo os efeitos ainda, o médico vai saber acompanhar essas questões. deixa eu mostrar uma coisa que eu encontrei aqui para o Thiago. Hum, Thiago, para você aqui, olha. Aqui, ó, manutenção dos níveis hormonais, ó, a diferença, eu olha, adoro esse gráfico. Aham. tá vendo? O implante ali, como que ele faz, né? O PET, que seria parecido com o gel, né? E o oral, tá vendo? Então, seria mais ou menos isso. O PET ainda fica uns dias, né? Então, é um pouco diferente. O gel, ele seria entre o PET e o oral, tá? Isso Excelente. aí. Então, quem tem medo de implante ou médicos que falam que não gosta, talvez assim, é conhecer um pouquinho mais, né, o mecanismo de ação e entendê-lo como uma via mais segura em termos de efeito colateral. É muito melhor você dar para o seu corpo o que ele precisa, liberando um pouquinho todos os dias, do que dar uma dose de excesso, seja via oral, seja injetável, que vai ter mais efeitos colaterais e depende do paciente. O implante, ele não depende do paciente, ele está lá dentro. Se você quiser ver o paciente a cada 6 meses, se você, né, paciente, quiser ver seu médico só em 6 meses e renovar o implante, pode ser, tá? Oi, Dilma, tudo bem? Uma pergunta aqui, ó. É feito algum tipo de desmame? Causa dependência? A questão é a seguinte: não é necessário desmame. É lógico que uma paciente que tem, por exemplo, endometriose, acaba o implante dela, ela vai sofrer com a endometriose porque você tirou a medicação. Então, tem pacientes que demandam o uso contínuo de tratamento, ou por implante ou por outra via. Agora, um paciente que quer fazer uma reposição de hormônios e ele simplesmente fala assim: ah, não, por questão financeira, no próximo ano eu quero fazer agora por via transdérmica ou de outra forma, sem problema algum. Agora, se você. É o que eu falo para os pacientes, né? Então, assim, quem coloca um implante e dura 6 meses e volta depois de um ano, ele vai voltar naquele ponto base. Então, o ideal é que você sempre tenha uma periodicidade e não importa a via que você vai continuar o tratamento. Você vai sentir falta da reposição, né? Vai voltar o padrão A anterior estaca que zero. era. E É, isso não é o ideal para ninguém que trata, né? Qualquer tipo de doença. Então, eu dou muito exemplo de pele, mas é isso mesmo. Antes, você faz um botox. Você vai esperar o efeito dele acabar e vir cá e marcar a ruga de novo para fazer? Não, você vai fazer lá de 6 em 6 meses para ficar com a pele com efeito preventivo. O implante seria mais ou menos dessa forma. É o Gil que está perguntando o que seria a fase de load. Para que serve? E se é para todo mundo? Vamos lá, Jaque. Responde o Gil aí. Deixa o Gil responder porque ele é ótimo. Vamos chamar o Gil para participar com a gente. Eu sou suspeita que eu sou fã dele, viu, Gil? Você está convidado a fazer uma live com a gente depois. Gente, vamos falar um pouquinho de efeito de implante. Normalmente, quando um paciente é submetido ao implante, ele tem um período para começar a liberar. E cada hormônio tem um pico de ação. Então, tem implante que começa a fazer efeito em 2 dias, tem implante que demora 15, né? Então, na verdade, quando o paciente é implantado, ocorre isso.
E isso que eu falo de elevar, em torno de uns 15 dias o paciente percebe-se melhor, mais disposto, com mais ânimo, com mais disposição, com mais facilidade de fazer atividade física, com uma Na regulação de fase sono da testa, melhor. por exemplo, né? A testa é mais ou menos assim. Uns 20 dias, né, Gi? Entre E 15 e 20, aí, né? isso. E aí, quando atinge mais ou menos 2 meses, você está na sua melhor fase, que você já conseguiu estar com os hormônios em níveis normais fisiológicos. Então, assim, o objetivo do implante também não é deixar você com dose acima do ideal para você, é deixar com doses normais otimizadas. E a partir dos 2 meses, o implante ele vai reduzindo devagarzinho e paulatinamente. Então, é muito comum você perceber que com 4 meses não está a mesma coisa que estava com 2, mas essa queda é muito discreta e vai acontecendo de forma mais devagar. Gi, o que eu percebo muito dos alunos comentando assim, o paciente às vezes fala que eu coloquei o implante, mas não vi diferença. Porque às vezes a vida é tão sobrecarregada que ele se torna bem e ele acha que ele é ótimo desse jeito. Ele Então, acha assim, que ele é não, ótimo, aí tira e sente, né? eu sou implantada, eu sou implante, não sou eu. E aí o paciente Eu sou retorna depois de implantada. 6 meses, falando assim, eu quero colocar o implante de novo. Aí eu falo assim, mas você não falou que não fez efeito? Não, agora que acabou, eu vi que estava fazendo efeito. Vi que Então eu o voltei objetivo àquela parada. o objetivo dele não é milagroso, fazer milagres. Se a pessoa não fizer por onde modular o estresse, controlar o sono, né, se organizar, não vai adiantar fazer um implante hormonal. Mas ele vai te deixar em nível ótimo para responder a qualquer tratamento de forma mais otimizada. Seja um tratamento de emagrecimento, seja de reposição de menopausa ou andropausa. Então, o ideal é o quê? É fazer esse acompanhamento contínuo e consecutivo. Ó, tem esse gráficozinho aqui, que são os níveis de testosterona, ó, as curvas de decaimento, tá vendo? Tem que lembrar que esses implantes aqui são implantes de 75 miligramas, então não são esses que a gente costuma ver nos estudos, né? Então, aí a curva de decaimento, tá vendo? Até 160 dias aqui, mantendo um platô, tá vendo? E sendo que a testosterona livre, que é a que tem ação, né? Ó, tá vendo? Ele tem um pico, né? Igual a Jaque estava falando. E aí depois ele vai caindo, caindo, caindo. E aí já chega a hora de implantar de novo. E qual que é a melhor fase do paciente implantado? Gente, eu estou falando assim de 6 meses, tomando como base os bioidênticos que duram 6 meses, tá? Os absorvíveis. Qual que é a questão? Quando der em torno de uns 5 meses, volte no seu médico, faça os exames, porque aí você vai conseguir pegar, não naquele platô de queda, caiu e fica ruim por muito tempo, né? Começou a baixar, você já mantém. Aí você consegue manter por outra via, talvez não implante, você consegue manter via oral, né? Via transdérmica. A Ariana colocou assim, ó. Nossa, tô na reposição via oral e já estou sentindo uma grande diferença. Existe uma diferença grande em relação à via oral e algumas vias que a gente dá um jeitinho para encaixar. Por exemplo, eu trabalho muito com strip orodispersível, a gente tenta mimetizar uma medicação injetável. Gente, hormônio não é tudo igual. Tem os hormônios que são mais parecidos com o que você produz e tem os sintéticos que têm uma ação mais potente, mas são mais diferentes. Quanto mais diferente do seu, pior é para o seu corpo. Quanto mais estranho, pior. E os mais parecidos, a gente não pode engolir. O estômago, o fígado, não chega da forma que a gente precisa. E isso vale muito para testosterona, Filtra. né, Gi? O fígado Isso. filtra ele todo. E aí acaba que você tem que dar uma dose muito alta, o fígado filtra, aí o fígado acaba ficando ali, né, sobrecarregado, então não é a melhor forma. Isso. Então, assim, o que acontece é que antigamente se falava muito da reposição feminina, né, menopausada, da TRH, que fazia mal, mas era o que tinha na época. Eram hormônios sintéticos completamente diferentes do nosso corpo, que tinha efeito colateral. Então, quanto mais parecido Né? conosco, as coisas evoluem. E o implante nada mais é do que uma evolução. Então, é uma via, tá? Oi, Guilherme. Oi, Ariana. Beijo pra você. Quem faz milagre sou eu não, viu? São vocês que fazem tudo direitinho. A gente só dá o caminho, né, Gi? A gente tenta mostrar. Exatamente.
É outra coisa, gente. Não adianta ir no médico, ir no terapeuta. Quem vai executar é a pessoa. Então, eu vejo pessoas falando de implante como se fosse milagroso. Não é, né, Gi? Não existe milagre, né? Não Se existe milagre em existe nada. disciplina, existe adesão ao tratamento, né? Existe orientação, existe ciência, né? Isso. É o que existe. Ó, Guilherme, a diferença no nível de absorção de testosterona no gel para o implante absorvível? Ah, Guilherme, então, normalmente, o médico que prescreve testosterona em creme ou em gel, ele sempre vai colocar uma dose maior do que a que você precisa, porque ele já conta com as perdas, tá? Então, é lógico que um creme que você aplica não vai entrar na totalidade no seu corpo. Então, se o médico coloca 50 miligramas, ele está contando que talvez vai entrar aí de 20 a 30, né? Então, ele conhece a base que ele trabalha, o produto que ele trabalha, ele já conta com essas perdas, é normal, tá? Eu estou falando isso, mas via oral é muito comum. Então, assim, um médico que prescreve PQQ via oral, ele sabe que vai ser absorvido 5 a 10%. Então, não é característica de implante. Você não é o que você toma, você é o que você consegue jogar para dentro do seu corpo, o que você absorve. E no implante, a liberação é certeira. Não tem erro, né, Não tem Gi? falha. Não O tem perda. implante, o implante de testosterona de 150 miligramas ou um de 200, ele libera em torno de 0,8 miligramas por dia. Ele já está no local ideal e ele vai liberar. Então, uma coisa mais certeira, tá? Gel é ruim, creme é ruim? De forma alguma. É uma opção excelente, tá? Mas são opções diferentes. E aí a gente já conta com essa perda, né? Aí quando a gente vai Sim, prescrever, a gente já vai contar com essa perda. Diferente do implante, né? isso, A gente não vai contar com essa perda, a gente vai contar com a absorção 100%. Então, são cálculos isso. diferentes que a gente vai fazer, né? Gente, estou adorando a participação do Tiago aqui, olha. Doutora, uma dúvida. Se o androgel pode converter em DHT, então, com o uso pode ocorrer queda do cabelo? Tiago, quem pode converter em dihidrotestosterona é testosterona. Então, toda Toda testosterona pode ser convertida em DHT, seja em androgel, seja em creme. Só que tem umas que são sintéticas, que são derivadas de DHT. Às vezes você usa um hormônio que você acha que é testo, mas é um hormônio sintético derivado dele. Tem hormônios, né, masculinos que causam mais queda de cabelo. Então, quanto mais fisiológica, mais natural a sua reposição, menos queda você tem. Quanto mais suprafisiológico, quanto mais foge da normalidade, mais efeito colateral. E é de indivíduo. Muitas das vezes, o que acontece, que é o caso da alopecia androgenética, você não tem DHT circulando em doses altas no seu sangue. Você tem o receptor do couro cabeludo mais ávido por DHT. Então, se numa pessoa normal passa 10 DHTs e o cabelinho lá, o folículo, puxa 1, 2, na pessoa que tem tendência à queda, se passa 10, ele puxa 8. Então, mesmo com o DHT normal, tem a queda. Mas o seu médico vai saber te orientar como bloquear de uma forma que melhore a queda de cabelo, E sem mantém a testa. bloquear. Dihidrotestosterona, Thiago, é fundamental para libido, né? O homem só vai ter a vontade sexual, o desejo E a sexual com mulher uma também, DHT né? boa. A mulher também. Então, não é 8 ou 80, é o meio termo, aliás, para tudo na vida. Daisy, sempre que se programou por 6 meses, pode acontecer? Você está querendo dizer se pode durar menos do que 6 meses? É isso? Repete a pergunta para a Ela gente. perguntou em cima, Gi, tem risco do organismo absorver tudo mais rápido devido ao déficit do organismo, tipo em 4 meses? Ah, tem. Sim, Deise. Ó, quais são os riscos de absorver mais rápido? Se coloca no lugar que você senta e quebra o implante. Se você está com uma área de absorção maior, a absorção vai ser mais rápida, viu? Só que aí o médico tem os locais certos de colocar para evitar esse tipo de trauma, tá? Ninguém coloca no bumbum onde você senta, sempre coloca numa posição diferente. Quanto pior você tá, mais você suga. É igual jogar água na terra do deserto, né, Gi? Quanto maior o déficit hormonal, né? Aí você suga ele bem rápido. Então, às vezes o médico, né? A gente avalia isso durante a consulta e já até ajusta a dose de implantação. Isso. E tem paciente que o ideal é o quê? Fazer uma otimização hormonal e metabólica ou previamente ou concomitantemente. Então, não é raro algum médico te passar um tratamento um mês antes do implante para te melhorar, ou no primeiro mês implantada, você complementar, né? Ou injetável ou via oral.
porque vai ajudar na durabilidade do implante cumprir aí os seus 6 meses, vamos falar assim. E é indicação. Uma pessoa que precisa de 5 ml de preenchimento e o dermato indica um, vai ficar ruim. Então, uma pessoa que precisa de 5 pellets e o médico indica um, vai durar menos tempo. Então, com o tempo, você vai atingindo também a sua dose necessária para 6 meses. Cada pessoa varia em relação à outra. Costa Júnior tá perguntando aí, Jaque, se a diferença, existe uma grande diferença entre absorção do organismo, entre strip e implante de texto. Existe, né? O strip, ele sempre vai engolir um pouquinho, né? E aí vai ter aquela passagem hepática, e o implante, ele vai ser assim, aquela questão do 100% que a gente estava explicando, né? Você implanta e vai ser 100% absorvido, tá? Quer falar mais alguma coisa? A questão é custo-benefício, viu? Então, assim, o custo do implante é bem maior? É bem maior. Então, se você está usando uma reposição, uma modulação através de strip aerodispersível ou creme e está indo muito bem, está mantendo e lembra de aplicar no horário certo, tá tudo ok, pode continuar dessa forma. Mas se você está numa fase que você não lembra, que você não esquece, que você não tem um resultado satisfatório, o implante provavelmente vai te ajudar muito a sair do platô, tirar de uma situação ruim e te colocar numa situação melhor. Porque ele não vai depender muito de você, vai depender do que você vai colocar. Então, tem diferença, mas assim, não é desmerecendo os outros tratamentos que são tão bons quantos se a pessoa segue corretamente, se a dose está certa. Se a dose está ajustada, né? Isso. A Daniela tá com dúvida ali sobre a testo dela e o cabelo caindo. Aí depois, Dani, você olha com a médica que está te prescrevendo, acho que é a Jaque, né, que está te prescrevendo, para poder modular isso aí, que aí é só modular que inibe DHT e melhora. Tá? Gente, o que eu falo? Um paciente, homem ou mulher, que começa com queda de cabelo. O que acontece? Ele demora talvez um tempo para perceber que está caindo. Aí ele fica mais um mês para ver se vai melhorar. E aí, com 1 mês e meio, 2 meses, ele avisa o médico que o cabelo está caindo. Aí, são 2, 3 meses de queda. Então, assim, percebeu que está ruim, avisa. Porque tem como fazer um tratamento para ajudar a segurar. Isso varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que não sente nada. Tem paciente com doses pequenas já sentem muita diferença com relação ao cabelo. E cair um cabelo inteiro e nascer um cabelo novo, a diferença de tempo demora, né? Então, assim, quanto mais cedo a gente abordar uma queda de cabelo, melhor é o tratamento. Quando eu acompanho as minhas gestantes, por exemplo, no consultório, ela tem que começar a tratar, né? No pós-parto, ganhou, né? Nem tratou. Então, assim, se espera cair, é mais complicado de você conseguir ter um resultado satisfatório, tá? Então, é só falar que dá um jeitinho de resolver, viu? E o Marcelo está perguntando aí se mulheres com queda de libido podem ter indicação. Na verdade, é uma das maiores indicações. Gente, os maridos, eu acredito que são os mais beneficiados, que mais gostam, né? Depois eles aparecem, né? E querem. Não, e eles pagam, né, para as esposas, tipo, não, isso aqui é tratamento pro casamento. Como a testosterona, né, ela vai converter em DHT e a DHT é muito responsável pelo libido, a testosterona está ligada à libido, né? A gente tem aí uma massa de mulheres que tem a testosterona baixa, seja por uso de pesticida, né, na alimentação, seja por uso prévio de contraceptivo. Então, realmente a reposição de testosterona, ela beneficia muito na questão da libido. Então, e olha a diferença. A libido melhora pela DHT e a queda de cabelo ocorre pela DHT. Quando eu falo que mulher é complicada, mulher é muito mais complicada que homem mesmo. Então, o limiar do efeito colateral e do efeito benéfico, ele é muito difícil de fazer esse ajuste no primeiro momento. Mas a falta de hormônio faz mal e o excesso faz mal. O segredo é atingir o equilíbrio de cada pessoa. Paciente de longe é outra vantagem, né? É um tratamento que você libera e meio que perde o controle mais próximo. Querendo te ver, viu, senhor Renato? Me mande fotos. Mas implante é uma via muito segura. Então, por exemplo, se você consulta com um médico que mora longe de você e você não vai conseguir estar no consultório dele talvez mensalmente, né? Ou de 2 em 2 meses, naquele comecinho.
Às vezes, optar por implante é uma forma mais tranquila do que você ter que ficar ajustando, talvez, as suas vindas, as suas consultas, né? Lógico que hoje, né, a telemedicina foi liberada, mas é uma questão de facilidade para quem mora distante também. Beijo! Ele falou que ele vai mandar só as fotos, vai mandar as fotos. Então, gente, a gente falando aí de mitos, né? Indicações, né? Vamos falar das principais indicações? O que vocês acham? O que você acha, Jaque? Eu acho ótimo, eu acho ótimo. E tem tantas, Gi, né? Vamos começar. Fala você. Então, terapia de reposição hormonal é uma das indicações básicas. Excelente. Né? Outra indicação, por exemplo, é TPM. Ó, né? Terapia de reposição hormonal, gente, não só em mulher, tá? Mulher em climatério já é indicação. Mesmo quando ela ainda não entrou em menopausa, mas os hormônios já começam a declinarem, tem indicação de implante. Então, é uma indicação excelente. Homens que começam com a andropausa, também é indicação. Quando o homem começa a ter um declínio de hormônio, por volta dos seus 45 anos, é uma idade interessante para ele ver e fazer essa reposição. Você falou TPM, né, Gi? TPM é uma indicação, assim, que salva. Fantástica, fantástica. E os maridos agradecem também. Quando eu tenho paciente TPM, eu fico assim, olha, quem sabe que você tem TPM? Você, a sua família ou o prédio inteiro? Então, assim, se é o prédio inteiro, já está na hora de fazer o tratamento mais... Mulher sente muito a diferença, né, nesse período. Né? Porque por ser um método que é de liberação contínua, ele estabiliza a questão hormonal. Então, ele acaba a TPM. Na verdade, para mim, é o único tratamento que eu conheço que ele é 100% efetivo. Além de melhorar a TPM, ainda aumenta a libido. Libido, eu sempre falo que é a libido do casal, né, Gi? Então, tem que pesar e ver se o casal está... se o casal está com... né? Está com algum desajuste, porque a questão não adianta melhorar de um se a do outro também tá ruim, então assim, ou melhora dos dois, ou então tem que tomar muito cuidado. E não existe uma libido normal, ideal, mas a mulher sente, olha, não, tá legal. E a primeira coisa que ela fala assim, nossa, o implante realmente ajudou, melhorou minha libido. E isso é saúde pro casal mesmo, pro relacionamento. Então, é uma das indicações também bem expressivas. Que aí melhora enxaqueca, né? Dor de cabeça pré-menstrual, né? Todas aquelas relações que tem com a TPM, né? Compulsão alimentar associada a transtorno pré-menstrual. E a disforia pré-menstrual, ela tem um percentual de até 30% na população feminina. Então, e eu acredito que seja até mais, né, Gi? Na verdade, esses dados são subnotificados porque a maior parte das mulheres acha que isso é coisa da vida. Normal, né? E mulher aguenta dor, né? Mulher aguenta, mulher deixa para procurar realmente em último caso. Outra questão é depressão pós-parto, né? Nossa, né? Uma muito, indicação. muito Por que indicado. acontece a depressão pós-parto? Uma queda hormonal expressiva, né? Então, para depressão pós-parto é uma outra indicação de reposição aí, e uma reposição estável, de forma que não oscile e consiga manter um bom relacionamento social. E aí vamos responder uma dúvida. Mulher amamentando pode fazer implante hormonal? Pode, e muitas das vezes é o mais indicado, porque uma mulher com um bebê recém-nascido em casa, ela não lembra nem de tomar banho. Quanto mais de tomar remédio ou de aplicar medicamento. Imagina, passar creme, correr o risco de esbarrar em bebê. A diferença é a seguinte: se a mulher está amamentando, o tipo de implantes é um. Por exemplo, gestrinona não pode passar nem perto dela, porque senão bloqueia a questão da lactação. Agora, se a mulher não está amamentando, o implante ele pode ser mais assertivo nas doses, porque aí a gente pode usar mais coisas para melhora de tudo, até de contorno corporal. Tem que tomar mais cuidado com as doses, né? Tem que ser um médico experiente para poder usar as doses mais certinhas. E agora ainda tem muita vantagem de não ter a transmissão transdérmica, né? Não é que muito quando passa creme, pegar no bebê, né? Mas assim, progesterona pós-parto, a metformina pós-parto, tem vários implantes que a mulher em amamentação se beneficia e se beneficia de forma muito boa, muito boa. Que é um outro mito, né? Mulher amamentando pode usar nada, né? Mas e assim, ficar sofrendo lá na depressão pós-parto, né? As pessoas ainda relacionam muito implante hormonal com gestrinona, né? Acho que implante é gestrinona. E não, a gestrinona realmente não é indicada, né? Não é indicado para mulher amamentando. Isso.
E Indicações. aí, outras indicações. Onda de calor, né? Suor noturno. Todos os sintomas inerentes à menopausa mesmo, né? Irritabilidade, Desejo sexual hipoativo. ganho de gordura com diminuição de massa magra. A mulher sarcopênica, né? Ela tem uma indicação muito boa. A sarcopenia, Gi, explica pra gente. Então, sarcopenia é a redução de massa magra a níveis assim abaixo do normal, com perda, inclusive com perda de força. Que às vezes não é uma perda de força que a pessoa está perdendo força na mão. Às vezes a pessoa está ali com dor nas costas, está com dor no joelho, e aquilo já é uma sarcopenia, já é com perda de força em musculatura que está fazendo sofrer articulações. Né? Isso. Eu já peguei paciente com diagnóstico de fibromialgia que na verdade era sarcopenia e que na verdade era deficiente de testosterona, Exatamente. né? Então, assim, muitas vezes a mulher ela tá irritada, fraca, ganhando gordura na musculatura e engordando, e ela fala assim, doutora, eu não passei a comer o dobro para ganhar 10 quilos em um ano, e é menopausa, né? Eu como errado, mas assim, ela é a mesma alimentação. E olha como é que eu tô. E tá assim, querendo separar, quase matando os filhos, aquela situação. Aí começa a reposição hormonal, pronto, a vida vira florida de novo, melhora muito. Então, também, às vezes, o diagnóstico de depressão, ele começa você tendo que rever toda a questão hormonal. Na hora que você não tem mais essa causa, aí sim, né, você pode tratar de forma mais conservadora a depressão. E você tem que excluir as causas orgânicas. Muito! E o que a gente vê é o contrário, né, Gi? Primeiro coloca todos os remédios possíveis e a simples, né, checagem para ver se a sua vida hormonal está regularizada, ela é esquecida, não acontece. Hormônio é muito bom para todo mundo, mas a gente tem que ficar claro que as doenças existem. Então, assim, um paciente com diabetes vai se beneficiar do implante, inclusive de metformina? Sim. Vai deixar de ter diabetes? Não, tem que tratar. Uma pessoa com depressão vai ganhar com terapia de implante? Sim. Mas talvez vai só facilitar o tratamento, né? Então, assim, a gente não é tá abandonar tirando o tratamento para poder... Isso. Tem que continuar observando, monitorando. Né? A gente não quer que abandone os tratamentos, né? Tudo tem que ser com muito cuidado, né? Tudo sendo feito multiespecialidades, né? Sendo feito com acompanhamento dos colegas também. Então, a Deise está perguntando aqui, Gi, para quem usa metformina, se colocar implante de metformina pode evitar o uso de uma insulina injetável? Deise, se o paciente já tem indicação de usar insulina, é porque a diabetes dele já está... Eu estou falando de diabético tipo 2, não tipo 1, tá? É porque a evolução do diabetes dele já está, assim, de muito difícil controle. Eu tenho experiência com pacientes diabéticos no consultório e eu vou falar assim, não são muitos que a gente consegue fazer o desmame da insulina. Talvez de cada 10 usando 1 ou 2 dá para tirar, mantendo talvez a medicação via oral mais assertiva, mas... O que atrapalha o diabetes são hábitos errados. Então, o diabético, ele é tratado com dieta, alimentação correta, né, e atividade física. O medicamento, ele é acessório. Então, se a base não melhorar, ele não melhora. Se ele melhorar muito a base, daria para regular sem uma insulina injetável, com metformina ou outras medicações, que tem várias boas no mercado. Tá, okay? Agora, o implante, ele ajuda mais do que a oral, assim, na minha experiência, sabe? Então, se a pessoa está tomando oral e passa a usar o implante ele faz um platô que ele ajuda a cair mais a glicohemoglobina, que é o principal item que a gente usa para organizar, né, a diabetes do paciente, para ver se ele, né, para monitorar. Eu vejo que ajuda mais o implante do que a oral. Né? Com certeza. E a gente tem também implantes de outras medicações para diabetes sem ser metformina. Então, assim, igual eu falei, a gama de remédios está ficando cada vez mais ampla. Então, pode se beneficiar e pode se evitar de evoluir para um tratamento com insulina, sim, desde que acompanhado de perto, né? Mas se tiver indicação e não tiver jeito, né, o que não pode é ficar com a glicose desajustada. Agora, assim, paciente diabético não melhora comendo carboidrato. Ponto, né? Então, assim, primeiro é a dieta, depois é o resto. Primeiro é a dieta. Pra tudo, né, Gi? A Priscila
tá aí na dúvida se a gestrinona acentua ou diminui o melasma. Na minha experiência, diminui bem, porque a progestina estabilizada, ela ajuda a diminuir junto com outras coisas, né? E na sua, Jaque? A questão é a seguinte, muitas das vezes a gente implanta também a progesterona, né? Só que a gente tem que colocar numa dose mais baixinha. Então, o que eu vejo de implantes? Os implantes de progesterona em dose alta são os que mais pioram o melasma, tá? Em relação à gestrinona, a gestrinona é um hormônio derivado de uma progesterona, um progestágeno. Só que é o que a Gisele falou, ela ajuda a estabilizar esses níveis no sangue. Então, não, meu efeito minha questão é, o que eu vejo, e eu tô falando assim, sem estudo mesmo, viu? Não vejo a gestrinona aumentando implante, do jeito que, por exemplo, Aumentando o melasma, né? aumentando o melasma, do jeito que o Implanon aumenta, do jeito que, por exemplo, o anticoncepcional piora, do jeito que o Dilmirena piora muito, né? O que eu vejo é o médico que pega pesado na dose de progesterona injetável no implante, né, de pellet de progesterona, aí pode piorar o melasma, tá? E o Júnior, eu acho que é Costa Júnior, né? Denis. É o DENS. Uhum. O que é o melhor contraceptivo? Preservativo ou implante? Preservativo é uma coisa que tem que usar, Denis. Os dois. É junto. É o seguinte, Denis, o implante hormonal cilástico que dura 1 ano, ele garante contracepção. O implante bioabsorvível, ele não garante a contracepção segura pelos 6 meses. Por quê? Não tem mulher que dura 4, não tem mulher que dura 6. Então, pensa o seguinte, nos 4 primeiros meses não vai engravidar. Mas nos 2 últimos, a chance é mínima, mas pode ser que engravide. Então, eu tô falando que ele é paciente meu, Gi. Então, no seu caso, que você, né, é casado, que vocês pensam em ter filhos, pode ser uma via interessante. Quer engravidar daqui a um tempo, mas caso engravide, tipo, não é problema. Agora, aquela pessoa que não pode, não quer e não deve engravidar, o ideal é associar implante hormonal com um DIU, por exemplo. Isso, tá? O que eu falo é o seguinte, engravidar com implante, a pessoa não vai conseguir. Não vai. Se ela quer, desiste. Agora, se ela não quer nada, ela engravida até ligada, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Agora, com implante... mesmo, engravidar com implante. Não, mas você não pode garantir. Então, nenhum médico vai falar assim, olha, implante bioabsorvível com 100% de contracepção. A gente não pode falar isso. Não pode. Mas ele serve como uma contracepção boa, vamos falar assim, pelo menos nos primeiros 4 meses. A mulher implantada, ela vai estar bem humorada e com libido boa. Então, assim, o melhor o melhor além do preservativo é que com o implante vai estar tudo bom. Então, assim, o implante, ele é bom para tudo, viu? Em relação à saúde. E aí acrescenta na questão da contracepção, tá? Ô, Jaque. Oi. Gi, a gente está quase terminando, hein? Falta 7 minutos. Então, tem mais alguma coisa que você quer falar? Quero. Uma indicação de implante boa também é para performance esportiva e atleta. Atleta que usa hormônios esteroides, às vezes, né, acompanhado por outros médicos, por exemplo, o médico normalmente, por exemplo, no meu caso, a gente pode fazer muito minimização de danos. Mas você pode implantar, por exemplo, um HCG que vai fazer uma preservação testicular, implantar substâncias que vão melhorar a performance dos músculos. Então, tem medicamentos, inclusive não hormonais de implantes, que dá performance esportiva para o paciente. Então, atleta recreativo tem benefício. Tadalafila, excelente. Então, assim, imagina um homem lá toda, tem que ficar tomando lá, então implanta e ele fica lá com uma ereção natural, né? Não é um implante para tratar questão de disfunção erétil, mas o que o paciente relata é que o período de ereção ele melhora. Então, você tem uma melhora de tabela, vamos falar. Então, assim, tem como minimizar danos de atleta com implantes e é fantástico. E para atleta recreativo, que é melhorar a performance, é muito bom também. Então, essa também é uma indicação boa, tanto para homens quanto para mulheres, tá? E emagrecimento. Tem outras medicações hoje que a gente coloca, que ajudam no processo de emagrecimento. A própria metformina ajuda muito também. Metformina ajuda muito. Mas o implante HCG, assim, você costuma usar? O implante de HCG, ele é muito bom, tanto para o processo de emagrecimento quanto para o processo de atleta.
Mas para emagrecimento, se não tiver uma dieta associada, o paciente fica com níveis hormonais bons. Então, assim, funciona com dieta. Mas é bom. E sabe o que emagrece? De implante de testosterona. Porque, assim, imagina, né? Assim, evitando a aromatização, é lógico que um obeso você tem que tomar muito mais cuidado, implantar anastrozol junto, né? Mas para pessoas que querem emagrecer, é a modulação hormonal, né? Fazer o implante ajuda e ajuda muito. Né? A gente queria tirar os mitos, esclarecer a questão da diferença do metabolismo, né? Do metabolismo de primeira passagem, as dúvidas que as pessoas têm em relação às contraindicações, as principais indicações, que eu acho que a gente já falou, acho que a gente só esqueceu a questão da endometriose, né? E miomas, que são indicações também importantes, também pela questão da estabilização hormonal. Lembrando de só uma coisa também que eu acho muito importante. Mulher que tem tumor, câncer de mama, hormônio dependente, a gestrinona é uma indicação interessante por ser antiestrogênica. Tá? Então, eu já recebi indicação, por exemplo, de mastologista, falando que o único que ela liberaria, que ela precisaria para tratar sarcopenia, né, seria a gestrinona, pelo fato dela baixar os estrogênios. Então, é uma indicação também interessante. E um efeito anabólico, né? Então, assim, ajuda no controle de peso. Melhora de libido, né? Isso. Tem uma série de ganhos aí para quem tá... Já que essa mulher tem que ser menopausada, né? Forçadamente. A questão da disponibilidade, né? Que é maior do que a transdérmica, a questão da evolução dos hormônios em si. Eu acho que era o que a gente tinha para falar mesmo. Agradeço a todos pela participação, agradeço demais você, Jaque, por estar aqui comigo, mesmo estando distante, eu tô morrendo de saudade. Eu que agradeço, também tô morrendo de saudade de você. Doido pra gente viajar junto de novo, né, nos cursos. Pois é. E qualquer dúvida, gente, vocês podem mandar inbox pra mim, pra Jaque, a gente vai ter prazer em responder, tá bom? Em breve a gente faz uma outra live, nós duas, né, Jaque? Vamos combinar. E vocês podem aí mandar os temas que a gente vai estar disponível, tá bom? Então, um beijo, bom domingo para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau.